Marcelo Carvalho e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com a doutora Tabata Suzar, advogada e conciliadora do PROCON. Doutora Tabata, muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para fazer esse bate-papo aqui comigo. Bom, eu queria primeiro que você começasse falando sobre o PROCON em si, como é que funciona o PROCON, o que é o PROCON e a sua função lá. Boa tarde, Marcelo. O PROCON, ele é o órgão de defesa do consumidor, como municipal. O que acontece? As pessoas, os consumidores, quando acontece algum problema, se vão ao órgão, agendam, como acontece também no juizado, o procedimento é um pouco parecido, faz o agendamento, faz a queixa, tem um atendimento. No atendimento, a gente analisa a situação. Se puder resolver no atendimento mesmo, que é, na verdade, a função maior, o quê? Para diminuir a demanda do juizado e para ir, na verdade, assim, não só do juizado, mas que se resolva de imediato o problema do consumidor. Se resolvendo ali, no simples atendimento, ótimo. Infelizmente, quando não se resolve no atendimento, o que acontece? Normalmente as empresas pedem prazo de 5 a 10 dias para que se resolva. Se nesse prazo não for resolvido, o consumidor volta ao órgão para aquele atendimento, faz um novo atendimento e de imediato a gente já agenda para marcar o processo. Então, nesse primeiro atendimento, já é feito um contato com a empresa? Isso, já é feito um contato com a empresa para que a gente tente mais rápido, a maneira mais rápida para solucionar a situação, o problema do consumidor. Exatamente. E esse atendimento é feito pelos advogados, pelos funcionários? Esses atendimentos é feito pelos estagiários de direito, que são justamente também essa função deles, porque está ali para aprender, para fazer os textos, que são as ocorrências, para saber quais artigos se encaixam naquela situação que ocorre, e tem as orientações dos advogados, que normalmente eles analisam, e quando há dúvidas dos estagiários, eles chamam os advogados, mas eles estão ali já e já são treinados para isso. Não fazem nada errado, é tudo orientado, tanto já por eles que já estudam aquela situação, quanto pelos advogados que estão ali para orientá-los. Agora, doutora, tem um detalhe importante que, pela nossa prática, a gente sabe que muita gente vai ao PROCON e acha que, além do direito material, né, ou do desfazimento daquele negócio, que tem direito a uma indenização. Tem muito consumidor que até chega em mesa de audiência e fala, mas eu quero dinheiro. Fora o produto, o dinheiro do produto na nota fiscal, eu quero mais. Por quê? Porque eu andei de ônibus, porque eu viajei, porque eu gastei gasolina. Só que tudo isso não se encaixa no PROCON. Isso já se encaixa no juizado. E que também fique até claro que o dano moral, a gente alegando, tem que ser provado. Sim. Então, até quando os consumidores vão dar queixa, agendar sua queixa no juizado, se é legal dano moral, que também junte lá sua provinha informando que houve aquele dano na situação dele. E lá é só que fique bem claro, como eu costumo sempre deixar os consumidores, que tanto às vezes quando eu estou em atendimento orientando os estagiários, ou quando eu estou em audiência, que lá é só o dano material. Por quê? Porque o PROCON, ele é justamente para isso. Para aquela pessoa que não tem tempo, ou que não quer ir para a justiça, ou que não quer contratar advogado, tenta resolver ali e acaba diminuindo realmente a demanda lá da justiça. Perfeito. Agora tem outro detalhe do PROCON, que existe a questão da multa administrativa que é aplicada, é sancionada para as empresas. Explica como funciona, quais são os parâmetros existentes para essas multas, como elas funcionam, porque as pessoas acham que essa multa vai ser revertida para elas. Na verdade, assim, existe duas multas no PROCON. A primeira é aquela que quando as empresas fazem um acordo. Se está ali mesmo de audiência e fechou um acordo com o consumidor, caso haja um descumprimento dessa multa, o consumidor volta ao PROCON, informa a gente e o PROCON vai multar ele em 50% do valor da causa, que fica já registrado na ata. E a gente também, como já fica registrado na ata, antes de eu fazendo a própria audiência, eu informo e as empresas já sabem, se descumpriu, você vai receber sua multa. Por quê? Porque é muito fácil na folha de papel tá ali e não ter problema algum ou não ter multa alguma se eles descumprirem. E aí mesmo não vão respeitar, nem já não estão respeitando o consumidor, piorou o órgão. Então é a maneira como a gente faz para que haja um respeito perante o órgão e perante o consumidor.
Agora, realmente, essa multa ela é revestida de órgão para a empresa. É uma forma de penalizar, uma penalidade que a gente faz para as empresas. Quando as empresas não apresentam acordo algum já junto à defesa, o processo vai para a decisão. A gente analisa, já tem a inicial, que é a queixa do consumidor, junto com a defesa da empresa e parte para uma decisão, que é como se fosse judicialmente uma sentença. Nessa decisão, após ela, as empresas apresentam recurso, a gente também analisa, mas, como eu mesmo te disse, PROCON é órgão de defesa do consumidor. A maioria das vezes, imensas maiorias, o consumidor que vence. E aí o que acontece? Mas, novamente, essa multa ela é revestida para o órgão. Para, do mesmo jeito que a outra em audiência, essa também, por consequência da audiência não ter cumprido, aquele não ter feito aquela proposta, a gente acaba multando as empresas. Então, no caso das duas multas, são administrativas, e as duas são revestidas, no caso do PROCON, como é um órgão ligado ao Poder Municipal, então para o Poder Municipal. Exato. De qualquer forma, então, a gente sabe que tem parte das demandas que não são resolvidas ali e parte das demandas até que podem ser resolvidas ali, mas que cabe também ao consumidor ingressar no juizado buscando uma indenização por dano moral. Exatamente. Que lá não vai resolver. Então, diante disso, a gente dá uma oportunidade para os profissionais também de atuarem dessa forma. Exatamente. Que ótimo, que ótimo. Agora, doutora, explica a principal diferença de uma audiência no PROCON para uma audiência no juizado. A audiência no PROCON, a primeira coisa não precisa de advogado. A gente não exige isso, aquela formalidade de ter advogado. Como também tem aquela questão da semelhança no juizado, pelo fato de até 20 salários mínimos também você não tem. Só acima de 40, que é obrigatório você ter um advogado. Que no PROCON não existe essa questão baseada entre valores. Não tem isso. No PROCON também a gente dá um prazo para juntar defesa. Já no juizado é aquela coisa, se você não junta defesa, ou você toma revelia ou pede instrução. O que no PROCON não cabe instrução. Já no juizado você já pode juntar sua defesa, até no caso também, como é permitido na lei, se você requerer instrução e realmente não for matéria só de direito. Tem que ir lá provar que realmente existem as provas. Tem somente isso, aí tem um conciliador, que no caso sou eu, e lá também tem, que são advogados concursados, que encaminham depois para o juiz, e a gente também encaminha o processo depois para a parte da decisão do PROCON. Perfeito. Então, de modo geral, como profissional, atender ao cliente, ao consumidor, encaminhar para o PROCON para tentar uma solução mais rápida, mais ágil em problemas pequenos e, posteriormente, se for o caso, encaminhar para o juizado. Até por uma questão do princípio da boa-fé, demonstrar Exatamente. que o consumidor está tentando resolver um problema, uma demanda, da melhor maneira possível. Que isso vai ajudar, vai embasar uma ata do PROCON, sem um acordo ou sem um comparecimento da empresa, para o juizado. Então, isso também, você acha que é um diferencial no processo? Já é tipo assim, já é aquela situação que o juiz já imagina, talvez ele não haja tanto de boa fé, até aquela questão da empresa em querer resolver um problema que é de direito do consumidor. Então isso já é uma coisa que digamos, como é que eu posso falar? Já bota no processo uma situação que acaba melhorando para o consumidor. Entendeu? Um item a mais. Exatamente. Isso é importante. Agrava mais, agrava para a empresa e a situação beneficia o consumidor. Bom, de modo geral, é isso que a gente tenta deixar bem claro, que o profissional tem diversas oportunidades no mercado para atuar, e uma delas é o próprio PROCON. Hoje você pode, muitas vezes acontece, eu até já gravei um vídeo sobre isso, de demandas pequenas que pessoas, amigos, vizinhos aparecem e comentam aquela situação, e muitas vezes não vale a pena para o advogado financeiramente pegar aquela causa, né, porque o valor é muito pequeno, então não compensaria. Mas a gente tem que pensar de que forma. Caso ele resolva essa demanda desse cliente, que pode ser uma coisa simples, e se resolver no próprio PROCON, ou às vezes através de uma ligação para a empresa, ele vai ter resolvido o problema de um cliente, e dessa forma o cliente vai passar a confiar mais nele.
e qualquer outra demanda que ele tenha ou que ele possa indicar, ele vai indicar o profissional. Concorda? Com certeza, com certeza. Que bom. Eu agora quero pedir uma coisa para vocês. Deixe um comentário nesse vídeo, faça uma crítica, uma sugestão, peça pauta, faça perguntas que a gente vai disponibilizar, né, um tempo para que a gente possa responder tudo isso. Diga se gostou, se não gostou, bota ali o curtir. E também aproveita aqui embaixo, provavelmente aqui do lado esquerdo, deve ter a marquinha para que você assine o meu canal no YouTube. Basta clicar, não vai sair da tela nem nada. Ao clicar, imediatamente você já vai estar inscrito no canal. A advocacia hoje é um desafio diário para todos, os que já estão começando e os que já estão no mercado há algum tempo. E lutar sempre, porque assim, o PROCON, o consumidor, o direito do consumidor é um bom exemplo nisso, porque é um direito muito amplo. E é aquela situação, assim, o advogado estando presente ali, a causa de pequena a grande, de um valor pouco irrisório a um valor alto, é importante você estar chegando junto com o seu cliente. Poxa, não precisa de advogado a 20 salários mínimos, mas o papel do advogado no dia a dia é muito importante, porque ele faz com que acelere o processo, ele chega, conversando com o assessor, conversando com o juiz, demonstra ao próprio cliente, ao próprio consumidor, naquela situação, que o papel dele, que seu processo tá para sair daqui a 2, 3 anos, o advogado às vezes consegue entendeu? Então, a habilidade dele, o papel dele, a técnica da advocacia é importante nessa situação. Bom, doutora Tabata, só tenho a te agradecer o tempo dispensado, as informações prestadas. A gente fica muito grato da sua participação aqui. Muito obrigado mesmo. Nada. E, então, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.